todas e todos que nos assistem. Nós construímos um debate na cidade sobre o direito à educação há muito tempo. Nosso mandato tem esse compromisso. Por isso que a gente convidou duas instituições importantes que fazem a luta pela educação pública de qualidade na cidade. A APEMPA, Associação dos Trabalhadores da Educação, está aqui a Camila Reis, professora da Rede Municipal de Porto Alegre e diretora da associação. Está aqui a Cindy Sander, também professora, diretora do SIMPA, diretora-geral, que tem participado de várias lutas ao longo de vários anos e passou por vários governos. E agora nós estamos nesse debate sobre a mordaça nas escolas. A Beth Charão, também professora, diretora do SIMPA. Então nós estamos aqui entre três pessoas que convidamos, que conhecem a luta da educação, que fazem essa luta há muito tempo. Inclusive a Beth, ela é mãe de um aluno atípico. Então ela também faz essa luta, um aluno que tem autismo, faz essa luta pela diversidade. E o que a gente precisa entender, que nós temos pensado muito? Na verdade, tem desde 2015 uma organização da extrema-direita no país tentando cercear o direito à educação. E essa lei vem mais uma vez tirar um direito, que é a liberdade de expressão, que é a discussão de ideias nas escolas. Então não é uma lei nova, ela inclusive já foi derrubada, foi apoiada, foi aprovada, foi discutida em vários municípios e estados, mas o judiciário já criou jurisprudência e derrubou. E a gente sabe que as instituições entraram na justiça, o SIMPA com uma ação direta de inconstitucionalidade, com a promulgação da lei, e a nossa ideia aqui hoje é discutir. Então, por isso, eu já agradeço de antemão as três professoras que estão trazendo para nós aqui as informações mais quentes do momento, para a gente discutir, de fato, o que é essa lei, qual é o significado dela e onde ela se encaixa. A gente tem o resguardo da Constituição, mas tem também resguardo da LDB, tem resguardo de acordos internacionais, porque se trata aqui também de tentativa de desmonte dos direitos humanos, porque tem sido uma bandeira da extrema-direita. E essa lei, o que é lamentável para a cidade, ela veio pela mão de um vereador que não conseguiu mais se eleger, já está 2 eleições fora da Câmara, mas resgataram essa lei podre dele, aprovaram, porque eles precisam fazer lacração, precisam fazer perseguição aos servidores públicos, que essa é uma característica do governo Mello, era do governo Marquesan, permanece agora com esse governo com uma vice do PL, e a gente sabe o que é o PL hoje no Brasil. É o partido do ódio, é o partido que não gosta da diversidade, que não respeita a pluralidade e que ataca a democracia. Porque membros desse partido a todo momento falam mal das instituições, atacam o STF. Bom, quem ataca o STF a gente já sabe que não gosta de independência de poderes. Essa semana, inclusive, um deputado, Bibo Nunes, falou em rede aberta, numa rádio conhecida da nossa capital, que era tranquilo acabar com a lei da ficha limpa e que o STF estava fazendo política. Então a gente vê, se eles querem acabar com a ficha limpa, eles querem assumir que a corrupção é uma coisa que não precisa ser punida. Enfim, dentro desse bolsão todo de discussão, de ataques ao serviço público, aos servidores, vem mais essa lei que de novo tenta sombrear os problemas da cidade, que vocês vão poder colocar para nós aqui o que realmente está acontecendo na educação, que não é tratado, é uma vergonha. Mais um ano legislativo em que falta de professores, falta de vaga em escola, falta de insumo. Hoje mesmo eu vim da escola Migrantes, que não tem os móveis para começar as aulas, e as aulas começam logo. Então, isso não discutem na Câmara. Enfim, agradecemos e passamos a palavra para a Cindy fazer as suas considerações iniciais. Então, primeiro quero agradecer mais esse espaço, que proporciona para a gente aqui. Para quem não sabe, o Jonas também esteve na direção do nosso sindicato, os municipais de Porto Alegre, ele foi diretor do SIMPA, diretor-geral do SIMPA, Então ele conhece bastante a nossa história e participou dela uma boa parte do tempo antes de ir para a Câmara de Vereadores também colaborar com a luta que a gente faz permanentemente
permanentemente em defesa da democracia, em defesa do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, e da, nesse caso, a educação pública de qualidade, inclusiva e democrática. Para falar especificamente desse assunto, eu queria só trazer alguns dados, a nossa análise, né, sobre a questão geral da Prefeitura Municipal, desse segundo governo Melo, onde nós temos, infelizmente, não só o ataque à educação, né, onde a última infeliz, né, iniciativa do governo foi apresentar essa questão aí do fim da eleição direta para diretores de escola e o que ele concebe, né, do ponto de vista da democracia desse espaço escolar, mas também, além, né, do que nós estamos discutindo aqui, que é a lei da mordaça, que a gente chama de lei da mordaça, né, que de fato é uma mordaça, né, a intenção da instalação no falar, no apresentar os conteúdos que são necessários para o desenvolvimento de uma proposta político-pedagógica democrática dentro de uma escola. Mas, infelizmente, não é só na educação, né? Está acontecendo desde o início desse governo, mas também antes dele com o Marquesan e antes de alguns outros que vieram antes do Marquesan, apesar de que a velocidade deste, né, é bem maior, né, que ele se instalou com um apoio muito grande do empresariado da cidade, dos donos da cidade que querem buscar no serviço público a mercadorização dele, a mercantilização dele, e transformar em negócio o serviço público. Nós vemos na assistência social, nós vemos no DEMAI agora, né, essa abertura de porta para privatização, apesar de ele chamar de todos os outros nomes, mas a gente sabe muito bem quem são as empresas que estão por trás dessa negociação que ele fez com a Câmara de Vereadores até aprovar essa alteração no Conselho Deliberativo, que não é mais deliberativo, e vemos em todas as outras áreas da Prefeitura, né, esse desmonte, não só da participação da população da cidade, da participação popular através dos seus conselhos, que eram deliberativos, né, hoje nós temos o Conselho Municipal de Educação que nem sede tem mais, né, quanto mais a capacidade de interferir no que a legislação determina, que é a sua atribuição. Nós temos todas as outras políticas públicas indo no mesmo caminho, né, de enfrentamento do que foi construído por décadas aqui em Porto Alegre, onde a gente se transformou em referência, inclusive mundial, em alguns temas, né. Hoje nós estamos vivendo uma situação onde a gente resiste ao fim da existência das políticas públicas. E trazendo para cá, então, para esse tema, não sei se já me passei no tempo inicial, mas para nós a grande questão em relação à lei da mordaça, que nós vamos continuar chamando assim, porque se caracteriza, né, dessa forma a intenção do governo, né, de amordaçar, né, o debate que é de fato polêmico dentro das escolas, que se trata das questões de racismo, de LGBTfobia, da inclusão de alunos especiais, da relação com as comunidades escolares, né? Hoje, o que nós temos já é uma trajetória que vem desde 2019, né? E que tem jurisprudência legal, sim, né? Quando conseguimos anular a votação do projeto que aquele vereador, na época, trouxe para a Câmara de Vereadores para votação, o Walter Weigelstein, que eu não vou falar mais o nome dele aqui uma vez só, né? Lá em 2019, em julho de 2024, então desarquiva o projeto, lá vai de novo para a Câmara de Vereadores e, como eles têm maioria na Câmara, infelizmente, aprovam, e nós temos a plena convicção de que, com a jurisprudência instalada, com o fato de que já há identificação da inconstitucionalidade dessa lei, a ADIM, que acabamos de entrar agora à tarde, depois da promulgação da lei e da publicação dessa promulgação através do Diário Oficial, é evidente, né, que há conteúdo, que há armas, né, dentro da justiça também, para que a gente possa derrubar essa lei. Então, para começar a conversa, eu paro por aí, né, para poder dar conta da gente continuar o diálogo. Mas eu entendo que a principal questão para nós é a gente compreender que sim, que este governo veio para desmontar as políticas públicas, para transformar a prefeitura num balcão de negócio. É isso que a gente está assistindo cotidianamente. E só para lembrar, aqui a Cíntia apontou bem, que o SIMPA só entrou hoje com a ADIM
porque precisava a publicação no Diário Oficial, a promulgação, porque o Melo teve 15 dias e não quis assinar. Por quê? Porque ele é um prefeito sem coragem. Ou seja, depois de janeiro, que ele foi lá e relativizou que quem pede ditadura não deveria ser incriminado, preso, etc. e tal, ele está se recolhendo um pouquinho, porque ele viu que o Brasil todo, juristas do Brasil todo, estão na cola do governo dele. Então ele deixou para a Câmara. A Câmara fez uma coisa equivocadíssima, porque a presidenta, ao invés de publicar no Diário Oficial, ela resolveu fazer um ato político, ideológico. Mais uma vez, eles querem fazer pirotecnia e fazem o ato administrativo, depois legal, no Diário Oficial, depois. Então atrasou, inclusive, a entrada na Justiça, que não foi responsabilidade do Simpa, mas da Câmara de Vereadores que cometeu esse equívoco. E é isso, ter o PL na presidência da Câmara de Vereadores dá nessas coisas. Então a gente entende mais ou menos isso, mas queria agradecer inicialmente as considerações da Cindy e passar imediatamente para a professora Camila, que está aqui representando a Tempo. Então, nós da Tempo também queríamos agradecer o espaço, Jonas. É muito importante que a gente possa deixar nítido para a população o que está acontecendo, né, e que já vem acontecendo há algum tempo. Então, fica evidente para nós da educação a questão do ataque, né, tanto a questão dos professores, das escolas, dos diretores, quanto da comunidade também. Então, o interesse desse governo, além de parecer maquiar todo aquilo que foi escândalo em CPI já nos anos anteriores, então eles querem inserir esse ataque à educação exatamente para maquiar o que aconteceu até agora na educação, com uma conversa de que é para melhorar resultados, que é para melhorar tudo que está acontecendo na educação, o que na verdade a gente sabe que eles nem fazem os investimentos que tem que fazer dos 25% em educação. Então, e responsabilizam ainda direções, responsabilizam professores, né, porque eles precisam botar a culpa em alguém, né? Por quê? Porque a população está aí sabendo de todos os escândalos de mais de 140 milhões que foi desviado da educação, a gente sabe de todos os desvios em obras também, né, nas escolas, que a população está vendo. Quando leva o filho para a escola, ele enxerga lá que a escola está chovendo dentro, que a escola está sem a rede elétrica que possa comportar um ventilador. Agora, nessas épocas de calor, a gente quase morre de calor dentro da escola, né? Mas assim, a gente tem total consciência da inconstitucionalidade dessa lei que eles aprovaram. Eles também têm. Eles sabem que essa lei é inconstitucional. Mas isso tudo é para maquiar as outras coisas, os outros escândalos que estão acontecendo na educação da cidade de Porto Alegre. E a questão da eleição de direção, que também está sob ataque, também é para, além de maquiar, silenciar os diretores que foram quem denunciaram todas essas compras mal feitas, essas compras nebulosas, né, da Secretaria de Educação. Então, assim, ó, não existe nenhuma intenção da Prefeitura e nem da Secretaria de Educação, e muito menos da base aliada do governo lá na Câmara de Vereadores, de melhorar a educação na cidade de Porto Alegre. Está bem evidente para nós que o que eles estão com um pacote grande, que entra eleição de direção, que entra esse pacote da mordaça, que é para calar o servidor, para o servidor não denunciar os escândalos que têm acontecido na educação dessa cidade. Por quê? Porque a gente sabe que tem lei dizendo que eles têm que gastar 25% dos impostos e tudo mais, de todo o pacote na educação. E a gente também sabe que em 2021 foi gasto por esse governo 15% mais ou menos, em 2022 foi gasto mais ou menos 19%, em 2023 16%, ou seja, estamos longe de atingir os 25%, né? E o Tribunal de Contas, ele lança agora a certificação de 2024 em março, aí nós vamos saber quanto é que gastaram em 2024, mas com certeza não foi os 25%, sabe por quê? Porque a gente vê que não está chegando nas escolas. E eles querem, sabe o quê? Que o professor não denuncie mais, que nas escolas não tem rede elétrica para colocar ar-condicionado. Sabia, Jonas, que tem escola que tem ar-condicionado encaixotado desde 2022.
está comprado, em mais de uma escola está lá encaixotado, e não tem como instalar na escola, os alunos passando calor com ventilador que não funciona. Por quê? Porque a prefeitura não faz o que é para fazer, que é gastar os 25% consertando, sim, a estrutura das escolas, contratando professor na educação infantil, Jonas. As escolas, elas nem todas trabalham em turno integral como era para acontecer. Por quê? Porque eles não fazem concurso, monitor não tem mais para chamar em concurso. E eles não abrem concurso para monitor, eles têm que autorizar vagas, né, para professor lá da Câmara de Vereadores, mas isso a Câmara de Vereadores não está interessada em chamar mais vagas para professores na educação, sendo que está faltando professores nas escolas. Não tem português, não tem matemática e eles ficam fingindo que querem melhorar índice de DEB. Índice de DEB se melhora arrumando estrutura de escola, se melhora assim chamando professor, se melhora assim chamando monitor. Isso eles não têm interesse de fazer, eles têm interesse de calar as pessoas, é por isso essas ações que eles têm tomado, mas a gente tem certeza da inconstitucionalidade. E aproveitando essa deixa da professora Camila, que ela trouxe também, depois ela vai falar para nós, mas só na Constituição nós temos vários artigos, o 22, o 5, o 206, o 205, 206, o 5º e o 22º. 4 artigos que falam na defesa da liberdade de cátedra. Quer dizer, educação não é com uma parcela dos conhecimentos que a humanidade produziu. A educação se faz realmente democratizando, que nos tempos do PT se falava muito disso, né, Beth? Democratizar o acesso ao ensino, democratizar o acesso ao conhecimento. Eu lembro o professor José Clóvis falando isso várias vezes. Quer dizer, como é que tu forma para a cidadania? A cidadania está prevista lá no artigo 206 da Constituição. Formar o cidadão. E a extrema-direita, ela quer formar um cidadão proto-fascista. Para formar um cidadão proto-fascista, que elementos que eu preciso? Eu não posso ter um cidadão que defende, por exemplo, igualdade de gênero, que defenda os direitos das mulheres. Eu não posso ter um cidadão que defenda, por exemplo, o livre-arbítrio, a diversidade, a pluralidade. E aí eu não posso ter alguém que se forme para defender a inclusão. E aí eu queria passar para ti, Beth, também isso, porque a defesa da inclusão real, a defesa de que todos podem ter espaço na sociedade, todos devem ser vistos na sua individualidade, é uma defesa que o proto-fascismo não pode fazer, porque ele realmente quer fazer uma higienização social. É essa a ideologia que a gente vê se gestar na extrema-direita e que a gente vê quando, por exemplo, falta política de educação inclusiva real. Hoje a gente tem uma empresa que presta um serviço precário, que é a ABS, e que tu acompanhou e acompanha. Teve uma luta das monitoras, dos monitores, nós estivemos juntos nisso, e as famílias atípicas estão abandonadas na cidade. Eu queria que também tu pudesse falar um pouquinho, não só da questão da lei da mordaça, mas também dessa cortina de fumaça que eles criam para justamente as comunidades não terem voz, não falarem, que é isso que a Camila fala, não denunciarem, porque os professores, as comunidades, os escolares também denunciaram muitas coisas, que é a não existência do acolhimento a todos. Porque hoje Porto Alegre é uma cidade mais dividida, com menos inclusão, menos acessibilidade, menos diversidade. Então, queria te agradecer por estar aqui conosco, né, representando também o SIMPA, e te passar a palavra. Então, boa noite. Agora já é quase noite, né? Boa noite a todas e todos. Quero te agradecer, Jonas, pelo convite. Na verdade, assim, o que a gente entende é que essa lei da mordaça é uma grande, como tu mesmo disse, uma grande cortina de fumaça. E enquanto os movimentos, os educadores ficam preocupados e contestando esse projeto de lei, que é inconstitucional, na verdade, eles estão deixando de estar preocupados com o seu planejamento, com o melhor conhecimento. Assim, meu filho hoje tem 15 anos, ele teve o diagnóstico com 3 anos de autismo. Ele passou 12 anos nas escolas da rede, da educação infantil, com atendimento na escola especial e na escola fundamental. Né? E eu acompanhei durante esses 12 anos
inúmeras famílias, tanto assim, ó, eu te agradeço, porque assim, eu tenho formação de professora, mas eu tenho que dizer que eu sou monitora da rede, né? Senão meus colegas vão ficar chateadas se eu não disser isso, porque é uma questão de representatividade. E nós estamos lá apoiando o professor, apoiando a comunidade escolar no atendimento, desde o bebê de 3, 4 meses até os 21 anos na escola especial, até a formação dele no ensino fundamental, e especialmente assim, a questão da inclusão é muito séria. Enquanto o prefeito Melo está distraindo, na verdade, a população com essa lei, está exatamente como a Camila disse, não tem estrutura. Já teve lá na Restinga, na MF do Carmo, que o ventilador caiu. Poderia ter caído na criança, poderia ter caído no colega. Então, assim, esse descaso e essa precarização está atingindo diretamente as famílias que mais necessitam do serviço público, porque eles não têm condições de uma escola particular, eles não têm condições de um convênio médico, então eles usam os serviços públicos, usam o SUS, usam as escolas públicas. Das nossas 100 escolas que agora nós temos, a grande maioria é nas periferias. Então, o que acontece? Essas escolas, essas comunidades estão abandonadas. E é preciso, sim, de que o SIMPA, de que a TEMPA, de que os vereadores, né, defendam essa população, porque muitas vezes eu sei disso, porque assim, eu até me sinto privilegiada de estar no SIMPA hoje, mas eu sei que com a dupla, a tripla, a quarta jornada, as mães, especialmente as mães atípicas, elas não conseguem sair dos seus espaços de moradia, da sua comunidade, porque é muito difícil a relação com os benefícios sociais. A escola se tornou um ponto de referência. A escola é que indica que essa criança precisa de uma atenção. A escola é que indica as clínicas mais em conta, porque o SUS demora. Então, assim, é todo um trabalho que esse público está esquecido, abandonado e precisa, sim, de uma atenção. Enquanto isso, o governo está fazendo leis inconstitucionais. É um absurdo isso. Né? Então, nós precisamos, sim, né, estar juntos nessa luta por uma escola com qualidade de fato. É isso que a gente defende todos os dias, tanto na escola, na direção do sindicato, na direção da TEMPA, e nós estamos aqui para isso. E uma coisa que eu lembrava ouvindo a Beth, e que eu já falei na tribuna, que é uma vergonha, falei na TV Câmara, é desperdício de dinheiro público. Porque o procurador fez um parecer lá, anos atrás, nesse projeto de lei, dizendo que era inconstitucional. Quando é inconstitucional, já não deve nem tramitar. Mas tem essa excrescência na Câmara de Vereadores, que não é a primeira lei inconstitucional. Então, eu vejo assim um desrespeito enorme do prefeito não ter vetado, porque ele é formado em direito, Cíntia. Como é que um cidadão que é advogado, tem a carteira da OAB, não veta uma coisa inconstitucional? Então ele é um advogado que não é guardião da Constituição. É mais uma vez uma farsa que é essa prefeitura, esse governo, é uma mentira que ele defende direitos. Então isso se coaduna a ação dele no dia 1º na Câmara, dizendo que os bandidos, os criminosos que pedem o fim do Estado Democrático de Direito estão fazendo liberdade de expressão. Eu acho que isso também tem que ser ilustrado, porque as pessoas às vezes pensam assim, o Melo está trazendo o Educa mais saúde, vai trazer saúde. Não, ele é o prefeito que administra a Secretaria Municipal de Saúde, que tirou os pediatras dos postos, que não estão lá, então ele não traz saúde para as crianças. Ele está fazendo um encantamento, porque eles trabalham a todo momento com marketing político. Quer encantar a sociedade. Agora os alunos da rede, quem está na rede vai ter acesso à saúde. Não, tem mais de 130 postos de saúde que não tem pediatra, que as mães não conseguem ter o acompanhamento da saúde dos seus filhos, que a Beth colocou aqui para nós. Os professores vão lá e tentam mostrar clínicas privadas mais baratas, porque a clínica pública, o posto de saúde não funciona. Então, é mais um desses movimentos de um governo que mente, que ilude, que está devendo, até isso é bom, assim que pode falar, deve, eu acho que mais de 30% de reposição inflacionária, está dando calote nos professores. Mas enfim, passar para ti é continuar discutindo conosco.
Sinceramente, não sei nem se nos próximos 5 minutos eu vou conseguir abordar tudo que dá vontade de abordar. Mas pode passar. Né? Mas eu quero dizer, inicialmente, né, que a impressão que dá, né, inclusive pela essa tua última fala, é que a tática desse governo é tirar tudo e oferecer uma migalha e dizer que ele é o bom porque ele oferece a migalha. Ele é o chinelão, né? Ele é o chinelão, ele é do povo. A capacidade, né, que a gente vê, infelizmente, do setor de propaganda e marketing desse governo, né, de construir uma imagem mentirosa, falaciosa, fake news, né, do que significa o que este governo está fazendo, o que o prefeito Melo, na segunda gestão, está fazendo, e a segunda gestão que ele ganhou, perdendo para a abstenção, né? Não podemos esquecer nunca disso. Quanto a gente percebe o quanto se concretiza, né, esse discurso e essa ação falaciosa do governo. Né? Desconstituiu, desmontou o SUS na cidade, né? As unidades de saúde, as unidades básicas de saúde hoje são 98%, acho que já chegou a 98%, terceirizadas, com um processo de desqualificação, um processo de precarização da oferta desse serviço para a população, e é direito da população. Né? Nós vemos lá médicos que têm que trabalhar em não sei quantos lugares, médicos que falta de especialistas, nós vemos profissionais que já estão no seu 3º ou 4º posto de trabalho num período curto, né? Que é a precarização das relações de trabalho. Né? Ele diz que faz, do mesmo jeito que agora, né, nessa função aí que aconteceu na enchente em Porto Alegre, o que o Melo fez? Escolheu a Escola Liberato, a maior escola de Porto Alegre, da rede municipal de ensino, tendo da educação infantil até o ensino profissionalizante, coloca lá todos os amigos grandes do Gerdau para cima, reconstrói a escola e diz, está aqui, ó, o que nós fizemos para a reconstrução das escolas depois das enchentes. Mas ele fez isso só no Liberato. As outras escolas, ou por ordem, né, por desejo voluntário das direções das escolas, da comunidade escolar, que precisa que aquela escola volte a funcionar nesse início de ano letivo, ou é de alguma empresa amiga que ali foi e fez um trabalho, não sei quem, aí não deu mais certo, foi embora e deixou o resto funcionando meia boca. É assim que nós estamos, né? É assim que nós estamos vendo o que o prefeito realiza, o que o prefeito executa. Ele traz uma banana de amostra, um morango de amostra e diz, é isso que eu faço. Não, é isso, só isso que ele fez. Falta o resto. E o resto ele não vai fazer. Sim, só complementando isso que você falou, na reunião com as escolas atingidas da enchente, né, pela enchente, o que acabou acontecendo? Teve escola, a empresa contratada, fez o serviço, fez mal, e eles utilizaram a própria verba da escola para refazer o serviço. Então, ou seja, o dinheiro público foi gasto 2 vezes para fazer a mesma coisa. Esse é um dos exemplos de desperdício desse governo. Só para ir até onde eu queria fechar o meu raciocínio, além dessa questão prática, né, que tu enxerga por ações do governo, tu também enxerga isso na fala deles. E não é só do governo, é quem sustenta eles na Câmara de Vereadores, voltando para cá, para a Lei da Mordaça. Eu vou ter o prazer de ler para vocês 2 citações dessa lei. O artigo 2º diz que fica assegurado a todo aluno da educação básica municipal o aprendizado que respeite e faça respeitar os seus representantes, funcionários e professores, entre outras coisas, o direito dos pais ou responsáveis de alunos ao acesso ao programa pedagógico do estabelecimento de ensino, bem como de participar da definição das propostas educacionais. Ai, que coisa linda, isso é gestão democrática, bicho. Mas o que é mesmo que ele está fazendo? Está desmontando as estruturas de gestão democrática da escola. A escola não tem mais uma gestão participativa. Tá? A gente sabe o quanto é difícil os familiares, a comunidade escolar, frequentar a escola no sentido de contribuir com a gestão, que tem que ser democrática, tem que ser participativa. Ele está dizendo aqui que concorda com isso. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, calem-se.
né? A outra questão, para encerrar aqui, quero trazer, porque assim é tão engraçado, né? Porque é uma contradição ululante. Né? A gente vê que eles dizem que defendem, mas na verdade na prática eles fazem exatamente o oposto. Vamos lá. Os estabelecimentos de ensino público municipal deverão divulgar o disposto nessa... Não, para aí, mentira. No artigo 7º. Aqui é o cartaz afixados nas salas de aula sobre a mordaça. Né? Tem que pintar a escola com esses cartazes dizendo que ninguém pode falar mal de nada. Né? Inclusive, volto a dizer, eu acho que nós vamos voltar a ter aula de moral e cívica, nós vamos continuar a ter ações, né, digamos assim, com viés militar, como os mais antigos já viveram, questões cívico-militares dentro da escola, cantar o hino nacional, não sei o que, não sei mais o que, né? Mas enfim, eu queria ler o artigo 7º. A promoção de atividades curriculares, está votado para os vereadores de situação, tá? A promoção de atividades curriculares ou extracurriculares que visam enriquecimento educacional e cultural e que envolvam a apreciação de conteúdo político ideológico por parte dos alunos deve sempre inarredavelmente privilegiar a igualdade de condições e o equilíbrio na exposição de teorias e práticas desiguais ou contrárias como forma de pacificação do território escolar. Pô, que legal isso, para fazer o debate na escola. Isso é democracia. Não, é só uma parte, a outra parte tem que se calar. Né? Isso que a gente precisa se dar conta, isso que a gente precisa continuar denunciando, né? Para que fique absolutamente evidente a diferença entre a prática e a teoria deste governo, entre o que ele propõe e o que ele faz, né, desse governo municipal. Não tem nenhuma dúvida, né, que este governo não quer a qualidade do ensino, que esse governo não quer a inclusão qualificada. A gente sabe o que significou a terceirização, o atendimento dessa empresa que hoje está fazendo o atendimento na inclusão dos alunos. Uma tragédia. Né? Tudo que vem acontecendo de parcerias é tragicômico, para dizer de outra forma. Por quê? Porque não há por parte do governo municipal nenhum interesse em fazer a fiscalização do que está acontecendo. Esse teleconsulta aí, né? Como é que é o nome bonito? A telemedicina, né? Como é? Educa Mais Saúde, né? Lindo, maravilhoso. Quem é que vai fiscalizar, quem é que vai acompanhar a execução disso para ver se dá certo? Sabe quando é que vão analisar isso? Quando começar a dar tragédia. Né? Quando o aluno recebe por e-mail uma receita médica para um remédio que ele tem alergia, mas ninguém sabia. Aí ele vai ter um choque anafilático, aí ele vai ser encaminhado para o hospital para atendimento, vai morrer. Vou te dar um exemplo. Eu, quando tinha 8 anos, um médico não conhecia o meu histórico, receitou um remédio, um nebulizador, né, que era para problema respiratório, que eu estava com doença. E aí, se a minha mãe não tivesse dinheiro na época, né, meu pai, trabalhador de salário mínimo, para me levar num hospital emergencial, eu tinha morrido porque eu quase tinha desmaiado. Então, porque o medicamento era. Então, imagina nesse sentido que a Cindy está falando. É o apelo para a comunidade, para o familiar que está vivendo uma situação, infelizmente, muito precária do ponto de vista econômico na vida dele, que ele vai, em princípio, achar que é uma boa solução o acesso ao atendimento médico dessa forma. Mas a gente sabe muito bem e tem um outro que elemento, vai dar né, muito problema isso, mas o governo não está interessado. Para dar uma informação para todo mundo. Não se encantem, são só 10 médicos conveniados para toda a cidade. Sabe quantas escolas tem a cidade? Da rede própria, 100. Mas a conveniada, 265. Mas ele vai dizer que é só para as fundamentais. Não, peraí, ele vai dizer que é só para as fundamentais. Faz uma escola zero, dá 54. E ainda assim, é um monte para esse pouco número de profissionais. Né? E a outra questão, assim, só para encerrar minha conversa aqui, desse pedaço, a eleição de diretores. O que ele está fazendo com o fim da eleição de diretores? Ele está realizando uma intervenção política dentro da escola, partidária dentro da escola. Não vai ter mais direção eleita pela comunidade escolar, de processo pedagógico educativo, de construção da coletividade, né, de busca de o melhor representante da proposta político-pedagógica da escola. Nada disso. Nada disso. A direção da escola vai ter que estar alinhada programaticamente ao governo. Ah, mas então o governo
o governo eleito não tem legitimidade, ele tem legitimidade sim para garantir que a escola defina a sua proposta político-pedagógica e quem vai melhor representar ela através do processo de eleição direta. Hoje o que ele está fazendo é a intervenção dentro da escola isso é o começo, né, de uma grande caminhada onde o governo vai dizer tu quer, não quer, vai embora. Esse é o futuro da rede municipal de ensino se continuar essa caminhada. Importante a contribuição da Cindy, que preparou aqui vários materiais para nós, junto com a Beth e a Camila. E já quero passar de telão para a Camila aqui também apresentar. Então, é bem cansativo a gente ter que dizer o óbvio o tempo todo. Mas vamos lá. Então, assim, cada Constituição Federal, sabe aquela de 88? Tu vê que loucura, né? O artigo 206, então, ele fala lá, tá bem nítido, ele garante a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte, o saber. Ele fala do pluralismo de ideias, de concepção pedagógica, de coexistência de instituição pública e privada. E aí, nessa lei que a Cindy leu, né, que é a lei da mordaça, que a Cindy leu as partes bonitas, então eu vou ficar com a parte menos bonita. Só né? coisa boa. Aonde diz o seguinte, que toda e qualquer doutrinação política ou ideológica por parte do corpo docente, administrador, funcionários e representantes, ela vai sofrer, então, um processo legal, civil e administrativo com pena disciplinar, de advertência, de multa, de suspensão, tudo isso dentro de uma doutrinação ideológica. Aí fica para nós a pergunta, o que para eles, né, é a doutrinação ideológica, porque isso é bem subjetivo, né? Porque assim, o que eles dizem? A doutrinação político-partidária. O partido deles acredita na economia liberal, na exaltação do período militar, né, que eles acham bonito. Inclusive o prefeito disse que a ditadura militar está tudo bem, que era a liberdade de expressão, né? Falam de meritocracia, né? Então, isso não é ideologização político-partidária, sabe? Agora sim, a gente falar de amor e respeito ao próximo, a gente falar de respeito e empoderamento da mulher, de direitos iguais, de igualdade na sociedade, a gente falar do ensino da história e da cultura afro-africana e indígena nas escolas, isso sim, isso é ideologização. Então, essa legislação ela é tão perigosa, tão inconstitucional, porque ela cria essa subjetividade, que um sujeito ele pode achar que isso é doutrinação. Muitas vezes nós estamos na escola, Jonas, eu vou te dizer, quando a gente trabalha a cultura africana, quando a gente trabalha, né, a história indígena, muitos pais vão na escola hoje reclamar. Ou seja, a comunidade ela já está atenta, né? A comunidade já está atenta. Agora, estar atenta não significa que eu não tenha o dever de ensinar algo que está na legislação, que é a história e a cultura africana. O pai e a mãe gostando ou não, a direita gostando ou não. Então, assim, o que acontece? É inconstitucional, sim, essa lei, porque ela vai criar uma constante vigilância sobre o que o professor está ensinando ou não, e o sujeito, ele pode achar que aquilo ali é ideologização política ou não. Cria um buraco, né, sem fundo, de que a pessoa, a gente entra para o mundo do achismo, a gente sai do mundo da ciência. Né? A gente sai do que é fato, do que é o ocorrido, para o mundo do achismo. E para o professor ser vigiado, para o professor ser filmado, que a gente já viu várias vezes, né? O professor ser filmado. Então, assim, ela nega a possibilidade da ampla aprendizagem, né? Por quê? Porque não quer dizer que o sujeito ele acredite numa coisa em casa, que o professor ou na escola ele não vai ensinar toda a pluralidade de ideias que exista, né, através da ciência, através do fato histórico, né? Então, assim, pode a família negar, mas a criança ela tem esse direito, ela tem o direito da pluralidade de conhecimento, da pluralidade de ideia, da pluralidade de debate.
Então, assim, é criar um sujeito crítico, aonde lá na escola ele vá, sim, poder desenvolver o seu próprio pensamento, né? E não tirar da família o direito da família ensinar os seus preceitos. Agora, não podemos confundir a família com a escola, né? A escola, ela tem uma obrigação de ensinar os fatos, ela tem uma obrigação de ensinar toda a pluralidade de conhecimento que existe. E a família, sim, a família vai ensinar os seus preceitos, e está certo, e está tudo bem, né? Ninguém é contra isso. Todo mundo é a favor que a família, sim, ensine lá os seus preceitos. Então, é não confundir isso e a gente continuar tendo um Estado laico, porque essa também é um perigo. Porque todas essas pessoas aí que colocaram essa lei para votação e que defenderam, não são pessoas que defendem o Estado laico. A gente sabe com quem que eles estão envolvidos, né? Outra coisa também é que nega a liberdade de cátedra, e isso está bem nítido lá, né, nas legislações. Então é isso, a gente tem que cuidar, porque cria uma caça às bruxas, né? Cria uma caça às bruxas, a gente sabe que é inconstitucional, mas a gente nisso perde um tempão indo lá no judiciário dizer o óbvio, indo lá colocar mais um processo judicial para derrubar algo que é inconstitucional. Então, nos faz perder dinheiro, perder tempo, né? Como tu mesmo já colocou, que eles já perderam dinheiro e tempo todo lá da Câmara de Vereadores, e nós, nas instituições, também vamos acabar tendo que fazer isso para dizer o óbvio. E, na verdade, assim, ouvindo a Camila, é muito importante a gente lembrar que em 2012 foi exarado no Conselho Nacional de Educação uma lei, por exemplo, da educação ambiental. Porque educação ambiental é também uma questão ideológica. Porque o capitalismo, ele quer derrubar todas as florestas, usar tudo que puder de petróleo. Agora eles querem explorar petróleo na Amazônia, ou seja, o pulmão do mundo, que é assim que a gente chama, não importa. A crise climática que assolou Porto Alegre não importa. Então, na verdade, quando o professor fizer educação ambiental, segundo essa lei, também vai ser processado. Quer dizer, se o professor falar que o prefeito de Porto Alegre não fez as obras de manutenção do sistema de prevenção contra as cheias, ele vai poder dizer que o professor está trabalhando ideologia. Quando o prefeito, que foi chamado a atenção pelos engenheiros do DEMAI, faz aqui, tapa o buraco que tem no muro, ajeita o motor que não está funcionando na casa de bomba, quando o professor falar isso, ele está fazendo educação ambiental. E aí vai vir alguém e vai dizer assim, não, o prefeito não é culpado pelo corte de árvores, é a motosserra. Mas a motosserra é paga com dinheiro da prefeitura, ordenado pela assinatura do prefeito, que nomeou o secretário do Meio Ambiente e contratou uma empresa que faz um horror na cidade. Nós já fomos uma cidade muito mais verde, assim me lembra bem. Mas tem mais ainda. Quando a Lei Maria da Penha foi criada, lá está escrito que as escolas têm que ter projetos educativos ensinando que não é correto o homem matar uma mulher, que não é correto o marido matar a esposa, que não é correto o pai matar a mãe. Então, se um professor ou uma professora agora falar sobre isso também, vai dizer que é ideologia, que é feminismo, que é a mulher querer mandar em tudo, onde já se viu a mulher ter autoridade no lar e ser respeitada em igualdade, que o marido não pode. Ela tem que voltar lá antes de 1920, que a mulher não votava, que era recatada do lar, né, obedecia, sim senhor, meu marido. Então isso tudo também vai ser tratado. Quer dizer, essa lei, ela vem trazer um retrocesso enorme a vários direitos, Beth. Isso aí eu queria poder te ouvir também, porque as cotas foi uma coisa importante no Brasil, está sendo importante. É o debate das pessoas terem a sua identidade também na escola. Daqui a pouco nem isso vai ser possível, porque eles vão dizer assim, não, a escravidão acabou, os negros estão todos tranquilos, estão todo mundo bem, quando na verdade a grande massa do povo brasileiro negra mora nas periferias, não tem nem acesso à educação, escola, saúde, como a Cindy falou. Quer dizer, essa lei da mordaça é justamente para a gente não fazer reparações sociais, para a gente não debater que as pessoas que não têm direito têm que reivindicar direitos. E passo a palavra para ti fazer as tuas contribuições. Inclusive, assim, a quebra, assim, o desmonte dos espaços educativos afro-brasileiro e indígena vai bem de contra isso.
de que a pessoa, inclusive assim, é uma coisa irônica, porque agora o Melo é afro-brasileiro, né? Porque até então, a outra eleição, ele era branco. Agora ele é pardinho, Agora antes ele é não era, pardinho, era né? branquinho. Então, ele inclusive agora poderia reivindicar Camaleão. cotas, né? Então, assim, é uma ironia, porque justamente assim, eu trabalhava numa escola na Restinga, de educação infantil, e se tinha, inclusive, essa cobrança de que a gente não tinha que esperar novembro para falar de negritude, né? De que essa era uma coisa que a gente tem que falar o ano inteiro, porque inclusive existe essa lei desde 2008, né? Se eu não me engano, é da presidenta Dilma. Então, assim, de que o que eles não querem é que o negro, o pobre, ele tenha autoestima. Ele não tem espírito crítico, ele não tem autoestima para reivindicar que ele tem um local na sociedade que é igual a qualquer outro, que ele tem o direito, assim como os PCDs, assim como também não tem uma política educacional de diversidade, né? Nós temos, sim, na rede, alunos que são homossexuais. E então a gente precisa ter muito cuidado para que esses alunos não sejam agredidos pelos seus pais. Então, e outra coisa muito importante é essa questão da mulher, Jonas, e também para meninas e meninos, a questão do abuso. Muitas vezes é na escola que se detecta um abuso. Então, assim, a importância da educação sexual, a importância da criança e do adolescente ter um local seguro. O abuso lá no lar. Exatamente, nas suas casas, dos seus conhecidos. Eles só encontram na escola guarida, né? Muitas vezes é numa professora, confiando numa professora, é que esse abuso vem à tona e que essa criança é então protegida. Então, assim, muitas coisas envolvidas de que é questão de cidadania. As eleições para diretor, é a primeira oportunidade de um aluno, uma criança ou adolescente tem de como é votar. E aí essa criança vota, essa mãe, esse pai, eles votam numa pessoa que eles convivem o ano inteiro, que eles confiam, tem toda uma relação de confiança na escolha de diretores. Então, assim, essa quebra, o que vai acontecer? As escolas vão ter um distanciamento das suas comunidades. E é isso, esse é o governo do diálogo, que o Melo tanto fala? Não é. Então, assim, é tanta coisa envolvida, tanto descaso, que tanta política pública que já existe, ele só precisa ser feito e ser fiscalizado, que é o que o governo Melo não tem esse interesse de fazer, né? E para isso, a gente, enquanto sociedade, tem que cobrar. Exatamente, Beth. E tem mais alguns elementos assim que nos deixam muito apreensivos sobre a questão que eles trazem para nós, que é dizer que o professor faz militância. Sim, veja bem, se o professor não fala que o trabalhador tem que lutar por melhorar o seu salário, se o professor não fala que tem uma desigualdade social, que as pessoas só estão morrendo de fome, não é pelo desejo delas, é porque tem concentração de renda, ele vai ser perseguido. Isso não é militar, isso é ser humano. E isso é lutar por direitos humanos, porque está lá na Cartilha dos Direitos Humanos da ONU, há mais de 70 anos atrás, construída e pactuada pelo mundo inteiro, que agora o trumpismo, extrema-direita, quer sair fora, né, do espaço de luta pelos direitos humanos da ONU. E o Eduardo Bolsonaro se pronunciou recentemente, também falou que se o pai dele fosse presidente, eles sairiam da OMS, sairiam dos direitos humanos. Então, nós estamos vivendo um retrocesso em que os direitos humanos foi guardião do direito do combate à fome. Lá nos direitos humanos está dizendo que é injusto, é desumano não ter acesso, por exemplo, a 3 refeições, que é injusto não ter acesso à água. Agora, nesse momento, Cindy, as pessoas moradoras do Belém Novo, da Restinga, não estão acessando a água, porque o prefeito votou pela privatização da CE, que não está fornecendo energia elétrica na casa de bomba que puxa a água bruta do Guaíba para tratar. Então isso tudo eles vão tratar como uma ideologia, quando na verdade a extrema-direita ela a todo momento tira direitos e agora ela quer tirar os direitos humanos, que é direito à água, direito à saúde, direito à educação, direito a se alimentar. Eles dizem às vezes que direitos humanos é quem defende bandido. Não é. Lá a pessoa em situação de prisão, cerceamento da liberdade, é, na verdade, menos de 1%
do que os direitos humanos pregam. Os direitos humanos pregam o direito à vida majoritariamente. Então, se eu defender dentro da escola que nós temos que viver numa Porto Alegre que luta contra a enchente, isso é lutar por direito humano. Se eu defender dentro da escola que Porto Alegre tem que ser mais verde, menos poluição, que a pessoa que mora na beira do arroio não é uma vida digna, que ela tem que lutar por ter um acesso a uma habitação de interesse social. A CID lembra bem dos governos populares que fizeram mais de 1000 casas ano, a média foi na Frente Popular do PT, a CID estava lá, ela lembra disso. Então, isso tudo que a gente for defender, o direito à habitação com dignidade, direito à água na cidade, direito ao acesso à energia, direito de ir e vir, que hoje não tem mais, sim. Hoje não tem, o ônibus acabou na cidade. Isso é um fato. 39 linhas nós perdemos. Se o professor falar dentro da sala de aula hoje que o prefeito Melo fez algo errado, tirar as 39 linhas, ele vai ser condenado pela suposta lei. Por isso que essa lei, gente, a gente está torcendo que o judiciário seja rápido e aceite a ação do síndico. Deixa eu falar então. Enquanto falava, eu estava lembrando aqui, né, enquanto eu aprendi e me sinto privilegiada com isso, sei que todos os que tiveram acesso ao conhecimento acumulado, né, tiveram esse privilégio também, o que não é a realidade, infelizmente, de muitos dos nossos alunos, muitos da nossa comunidade escolar, como a Beth disse, está nas periferias da cidade, a maioria delas, né. Eu me lembrava aqui do quanto a gente tinha como referência alguns teóricos assim, do meu coração, do tipo Paulo Freire, do tipo os próprios produtores de conhecimento da própria rede municipal, que a gente vivia muitos momentos de formação, né? Mas eu vou citar só ele para lembrar essa coisa assim da leitura do mundo, né? Assim, como é que tu só faz a leitura da escrita depois que tu fizer a leitura do teu mundo, né? E do mundo, não só do teu, mas do mundo que tu habita. E a gente criou a pesquisa socioantropológica, né? Com qual intenção? Né? Que a gente tinha uma utopia que a gente viu ser realizada, né? E eu digo isso da minha experiência profissional, né? Para além de gestões do município, que obviamente teve na administração popular essa marca, mas a minha experiência, né, trouxe para mim esse significado do que é a escola dentro de uma comunidade de periferia, de uma comunidade que infelizmente ainda vive a situação de vulnerabilidade social. A escola é um lugar onde a gente se cria, onde a gente se constrói como pessoa, como coletividade, né? E a gente precisa primeiro entender o que é a nossa realidade, conhecer a partir do conhecimento dela, né? Entender como é que o mundo funciona. Né? E nós não podemos abrir mão, nós como educadores e educadoras, não podemos abrir mão desse lugar, que nós somos os apresentadores das ferramentas para que essas pessoas que circulam dentro da escola entendam, façam a leitura do seu mundo e entendam em que lugar que elas estão, para elas poderem saber o que está acontecendo e por que está acontecendo. A leitura crítica, né, do que acontece em volta da gente é o que nos liberta, é o que nos transforma em seres humanos, né, é o que nos capacita, inclusive, para tomar iniciativa e tomar as decisões sobre o que a gente bem quiser, inclusive, de ser, de virar mundo, entendeu? De resolver que não quer mais saber de nada e vou concordar até com algumas concepções fascistas, nazistas, como a gente está vendo acontecer, né? Que é de deixar morrer a língua, tá? Porque daí eu vou lá e ofereço alguma coisinha e eu me transformo, porque eu ofereci essa coisinha, eu me transformo num grande salvador, né? O Melo não é o grande salvador de ninguém, de nada, né? Ele é o amigo dos grandes poderosos, dos grandes empreendedores, principalmente imobiliários de Porto Alegre, e que querem tomar o controle da cidade. E o Melo é o amigo deles, o Melo está contribuindo com isso, está colocando a Prefeitura Municipal de Educação, com toda a sua estrutura, à disposição deles. É isso que ele está fazendo. Começando o segundo mandato do Melo 2, né? Então, como é que nós vamos nos submeter a uma situação dessas? Não vamos, nós vamos resistir até o último momento, até a gente conseguir transformar essa realidade que ele está tentando construir numa realidade que tenha significado
recado para a população que a gente atende nas escolas. Nós queremos a gestão, a democratização da gestão, nós queremos a democratização do conhecimento, nós queremos a democratização das relações lá dentro, inclusive para tratar os episódios de violência dentro da escola de uma forma educativa, não punitiva, né? Então, esses são os princípios, né? Não é? Esses são os princípios que a gente está vendo se dissiparem, né? Porque com o poder da estrutura que o Melo tem hoje, ele tem condição de fazer isso, né? Porque ele faz de forma autoritária, de forma impositiva e de forma, inclusive, coercitiva. Essa situação de criar a figura do interventor dentro da escola é isso. É isso. Né? Essa situação de transformar essa lei da mordaça em uma lei dentro da escola, que possibilita para o gestor abrir uma sindicância da forma mais subjetiva, com o argumento, com o motivo mais subjetivo de todos. E tu tem razão, Camila, na minha opinião, eu posso criar argumentos para estabelecer a ideologia de partido de qualquer um a qualquer momento. A pessoa que respira é ideológica, a pessoa que anda é ideológica, né? Então é muito fácil, a gente está está sendo construído um subjetivismo no nosso entorno, que quem determina se está correto ou se não está correto é o executivo. Como é que é o nome disso? Ditadura? Como é que é o nome disso? Né? Onde é que ele está tirando esses conceitos para trazer para cá? A gente já viu isso acontecer na Alemanha, já viu isso acontecer na Itália, já viu acontecer na história em vários episódios que tu conhece melhor do que eu, inclusive. Né? Tu é doutor nessas conversas aí. Então, nosso compromisso, a nossa responsabilidade nesse momento é fazer a denúncia e resistir a isso. Né? Nós vamos continuar denunciando o Melo quando ele está no 5º secretário municipal de educação e ainda não conseguiu fechar a torneira da sangria que ele faz com como é que chama esses contratos aí de parcerização e de não sei o que é pura corrupção. Né? E a última questão, só para ajudar a lembrar, nós continuamos nessa conversa aí sobre a Pousada Garoa, indo para assistência social. 11 mortos por negligência do governo. Não é qualquer coisa. Nós não estamos falando de um que rouba galinha. Nós estamos falando de um que, com as suas atitudes, tem como resultado morte de pessoas. Essa é a situação que a gente vive em Porto Alegre e a gente acredita e espera que se aumente cada vez mais, né, esse batalhão de resistência que a gente está tentando manter, construir e ampliar, porque isso tem que acabar. Por enquanto, obrigado, Cindy. Nós vamos fechar esse vídeo e já vamos começar outro aí, porque está fechando o tempo do Instagram, tem limitações, os donos lá, os busters da vida, eles botam limitações. Discussões, é importante lembrar que o Lula assinou uma lei que obriga agora os celulares a ficarem fora da sala de aula. E a gente lembra por que a extrema-direita defendia tanto o celular na sala de aula, para gravar e perseguir professores que estivessem fazendo a discussão, né, sobre os fatos históricos da humanidade e as lutas do povo. Porque a gente sabe que se chegamos hoje num Brasil com democracia, antes nós tivemos um Brasil com império e com escravidão, nós tivemos genocídio de povos indígenas, nós tivemos, inclusive, no último período, um governo que planejou um golpe à ditadura, e isso está comprovado, tanto é que o Bolsonaro está sendo processado, responde vários inquéritos. Mas a gente quer passar agora a palavra para a professora Camila, para a gente continuar a discussão sobre essa lei que está no bojo dessa luta da extrema-direita contra a democracia. Exatamente, a gente sabe, né, Jonas, que esse governo ele é marcado pelo autoritarismo, né? A gente vê aí com essa derrubada da lei das eleições diretas para diretor na cidade de Porto Alegre, que era algo tão rico e tão caro a nós, né? E as comunidades escolares, porque
é sim importante para a comunidade escolar, eles defendem esse direito ao voto, né, nos diretores, eles escolherem os diretores das escolas, né, e o Mello ele pensa que conhece a população, mas a gente sabe que a eleição teve 42% de abstenções nulos e brancos, ou seja, a população não é tão iludida assim, a população na verdade não foi votar porque não acreditava no governo que estava aí, e também porque foi impedida, muitas pessoas não tinham como nem ir até as urnas pela questão da enchente. Então a gente vê assim que a população ela tem que estar alerta, né? E a gente sim, como sindicato, como associação, vamos fornecer essas informações, vamos deixar isso bem nítido da população, o que está acontecendo aí. E a gente acabou de ler agora uma notícia de que a Defensoria Pública, estou bem feliz com isso, uma vitória, né, entrou também contra, né, essa nova lei aí que passou na Câmara de Vereadores, agora de tarde, exatamente. Então eles entraram com a inconstitucionalidade, né, porque todos nós já sabíamos, inclusive, né, a Defensoria está aí né, dentro dessa luta agora, e a Defensoria declara o seguinte, que além dessa lei violar os princípios da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, essa proposta também contraria os tratados internacionais ratificados pelo Brasil e que garantem o direito à educação plural e democrática. Mas a gente sabe que democracia é o que esse governo não quer, tirando o direito da população de votar nos diretores das suas escolas, tirando o direito do servidor de denunciar as falcatruas do governo. A gente viu ali na CPI, né, tu participou da CPI, né, Jonas, aonde apareceu lá, né, aquele monte de compras, 140 milhões, que o governo Mello fez o quê? Acordo com os amigos para fazer compras, né? A mesma coisa a gente está vendo agora. O que ele faz? Ele fantasia para as pessoas que ele quer acabar com a lei de diretores, sabe por quê? Porque não tem curso, não está escrito lá na lei que tem que fazer um curso, então ele quer qualificar os diretores. Gente, isso já está na lei desde 2020. Todos os diretores das escolas municipais têm curso e habilitação por curso, né? Exigido pela prefeitura, plano de governo alinhado com a prefeitura, mas o gestor ele já manda um plano que é aprovado pelo SNET para poder concorrer, porque senão ele nem podia concorrer. Então, na verdade, eles inventam uma história como se estivesse criando a roda de uma coisa que já existe, porque está lá na legislação. Então, eles querem acabar com a legislação para poder ter um curso e para poder se alinhar com o plano de gestão, mas isso tudo está na legislação. Então, o que eles estão fazendo de novo, que a gente ainda não entendeu? Sabe o que eles estão fazendo de novo? Eles estão vendendo o curso para o amigo Lema. É isso que eles estão fazendo. Vendendo o curso para o amigo Lema. Mas, assim, nada naquela legislação impedia ele de vender o curso para o amigo Lema. Ele já podia ter feito isso, né? E oferecido o curso do Lema para os diretores, não tem problema nenhum. Os diretores têm o curso, fazem o curso, e por isso que eles estão na direção das escolas. Mas é que por trás disso está tirar a forma democrática da população de escolher os seus diretores. É isso que eles querem. Eles querem autoritarismo e eles querem tirar a democracia da cidade de Porto Alegre. E a gente não vai deixar. E intervenção na escola. Então, aproveitando o ensejo que a Camila traz da questão democrática, e a gente lembrando um pouquinho, eu até imprimi aqui para mostrar para vocês um texto que a professora Rússio da Rosa, Rússio Terezinha Dutra da Rosa, professora da URGS, que desde 2016 faz um debate sobre o direito à educação, e aqui ela faz um texto que discute a história dessas leis da mordaça no Brasil. O texto está num livro que a gente organizou em 2018, que é Políticas Educacionais no Brasil Pós-Golpe. Organizamos juntamente com o professor José Cláudio de Azevedo. E esse texto, quem quiser, aqui tem um histórico, inclusive aqui tem como combater essas leis. Quem quiser, pede para a gente um mandato, a gente envia em PDF, nós temos para todos que quiserem ler. Tem várias cartilhas também de defesa da democracia e do direito dos professores. E quero passar também para a Beth. Bom, eu acho assim, ó, como já foi dito aqui,
esse projeto de lei é uma grande cortina de fumaça, especialmente onde a gente, terminando o governo Melo 1, né, nós passamos por 4 secretários de educação, um grande desvio de dinheiro. Então, assim, vou exemplificar bem, né? Existem escolas que receberam telas interativas. Só que é o seguinte, a escola não tinha sequer uma parede que comportasse essa tela, não tinha Wi-Fi, não tinha sistema elétrico que pudesse contemplar. Teve uma escola, uma EMEI, que inclusive o único espaço que ela encontrou para colocar essa tela interativa foi no corredor. Aí tu imagina as crianças paradas no corredor para poder usufruir disso, né? É um absurdo. Assim que começou as notícias sobre corrupção, sobre desvio de dinheiro, começou a chegar na escola pilhas e pilhas de material, de robótica, de livros didáticos, livros com erros de português, erros de matemática, né, assim, básico do básico, então, assim, esse é o tamanho da negligência do governo Melo. O Melo, que tempos atrás pode ser considerado, assim, progressista, de uma direita leve, na eleição de 2022, ele simplesmente abraçou o bolsonarismo, abraçou essa cultura do ódio, essa polarização, eles fazem questão de fazer isso, justamente para uma demarcação. E o que a gente não quer isso? A gente que é adepto de Paulo Freire, que eles odeiam, eles, né, assim, abominam Paulo Freire, porque o Paulo Freire justamente é a coisa simples, o ensino com que a gente conhece, respeitando a sua realidade, respeitando a sua singularidade, a sua própria cultura, porque o aluno, ele vem ele não vem zerado, ele vem com a sua história. E aí, o ensino, o método Paulo Freire, ele respeita isso. E é isso que a gente quer, a construção do pensamento crítico, e que é isso que forma uma sociedade saudável. Então, o governo Melo ele não quer uma sociedade saudável, ele quer uma sociedade robotizada, a gente não pode usar o termo escravizado, mas é assim, uma linha de produção, é isso que ele quer. E nós estamos assim, né, junto com eu ia dizer mandato, vereador, enfim, mas com o colega Jonas, né, justamente nessa batalha de que sim, todas as crianças, adolescentes, todas as comunidades escolares de periferia têm direito a uma educação de qualidade, a saber diferenciar o que faz bem para a sua comunidade e o que não faz. Então, assim, e a gente está vendo que essa semana também não tinha luz na Zona Norte. Colegas nossas, né, nos seus últimos dias de férias, passaram um calorão, sem luz em casa, sem poder ligar um ventilador. Então, isso o seu ar-condicionado o governo Melo está tirando a dignidade de viver em Porto Alegre. Então, a gente está aqui justamente para fazer esse contraponto. Eu acho que a Beth fala bem sobre essas questões todas. Nós estamos diante de um governo que é camelô da privataria. Essa é a realidade. Esse é o estereótipo que ele se coloca, porque não é possível. O cidadão era deputado, votou pela privatização da CE e ontem foi para as redes pedir, pelo amor de Deus, CE ajeita, está oscilando a luz, eu não consigo ligar a casa de bomba do DEMAI, e ele não assume a responsabilidade para ele, faz pantomimas na internet, encenações, porque ele precisa continuar encantando, ele tem uma bolha. E é contra essa bolha que a educação se rebela, porque a educação ela não tem partido. O partido da educação é o direito a saber tudo sobre os conhecimentos, a ciência, a cultura, a tecnologia que a humanidade acumulou. E não tem recurso sobre isso. Bem falou aqui a Camila sobre a ação da Defensoria Pública que trata dos acordos internacionais. Não vai conseguir o Melo sozinho tirar Porto Alegre do espaço da democracia, da defesa da Constituição. Esse governo vai ser derrotado, esses vereadores vão ser derrotados mais cedo ou mais tarde pela inconstitucionalidade, e eles vão ver que estão envergonhando a cidade. Tomara que eles aprendam com a lição, porque os alunos nossos, às vezes, eles aprendem. Quer dizer, se eles ouvem a escola, se eles aproveitam a escola, eles se formam na escola, se formam cidadãos e crescem
em Porto Alegre, mas tem aqueles que parece que passaram por dentro da escola e esqueceram disso e infelizmente hoje estão na pele de prefeito, na pele de vereadores que ignoram a realidade. E eu queria deixar aqui, passar para as considerações finais para a Cindy e para a Camila e depois para a Beth, mas dar uma dica aos professores e professoras todos. Baixem um aplicativo de gravação de áudio no celular de vocês. E quando for alguém que possa cercear a liberdade de expressão de vocês, o direito de ser professor, liberdade de cátedra, quando vocês estiverem numa situação em que os políticos queiram mandar em algo que eles não podem, vocês gravem esses diálogos, gravem essas conversas para que vocês tenham uma prova. Vocês têm que ter uma prova se alguém quiser cercear o direito de vocês. E aí nós vamos acionar a legislação, porque vocês estão salvaguardados, gente. Lembro de novo, artigo 5º, 22, 205, 206 e artigo, isso da Constituição. Tem a LDB ainda, Lei 9394 de 1996, artigo 3º, artigo 32, que diz o seguinte, o 32, os sistemas de ensino terão que assegurar a formação de professores para o exercício da docência. Artigo 3º, a educação tem por objetivo o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação quartal. Já falamos sobre isso aqui. E então eu digo o seguinte, a proposta pode interferir na formação docente. Quer dizer, como é que a SMED, como é que o prefeito vai interferir na formação de professores, na graduação, na licenciatura? Isso é uma excrescência. Então, na verdade, nós temos uma inversão total, né, dessa construção, que é a escola que começa desde pequenininho, vai lá se formar professor, tem o diploma, faz concurso público. Eles estão fazendo uma lambança porque eles não têm o que oferecer em educação na cidade. Tem 7.000 pessoas hoje sem vaga em creche, porque eles não fizeram creche. E contra essa cortina de fumaça deles, que nós temos o SIMPA, nós temos a ATEMPA organizados e organizando a luta, gente. Vamos nos somar, repercutam os conteúdos da página da ATEMPA, do Instagram, da página do SIMPA. Nós temos que fazer um movimento agora de elucidação, é por isso que a gente chamou para essa live essas duas instituições. Nós temos que trazer a verdade precisa ser levada. Como Paulo Freire dizia, dizer a sua palavra. Então nós estamos trazendo aqui a palavra do SIMPA, a palavra da TEMP, e agradecemos imensamente. Por isso que eu passo para a professora Cindy para trazer as considerações finais também. Queria deixar então aqui um último registro, né, da nossa participação aqui nesse momento que nos convidaste, revisando, né, que é a nossa expectativa com o início do ano letivo, né, de 2025. Tudo que a gente já falou, a Camila citou várias questões, a Beth também citou várias questões que se referem ao cotidiano da escola, né, mas que são importantes de serem retomadas para a gente poder projetar. Fala mais alto. Para a gente poder projetar o que vai acontecer agora em 2025. Né? Nós temos ainda falta de profissionais dentro da escola para atuar, né? Para dar conta da atuação qualificada em todos os espaços escolares, que não é só na sala de aula. Né? Nós temos muitas situações ainda, desde as escolas que estão no mapa da enchente, até as que não estão, mas vivem situações de falta de manutenção e falta de reposição de equipamento e material, que tem escola, por exemplo, acho que foi citado aqui, né? Vocês citaram aqui uma escola que a obra está pronta, mas não tem nada dentro, né? Como é que a gente projeta o início do ano letivo, sendo que falta uma semana e uns dias, né, para iniciar o ano letivo? Como é que a gente enxerga o ano de 2025, levando em conta essa expectativa que a gente tem com esse governo, né? Falta professores, falta monitores, falta servidores que dão conta, infelizmente terceirizados, porque estão, de novo, comento aqui, com o seu vínculo de trabalho precarizado, servidores que deveriam estar na portaria, que deveriam estar na parte da higienização das escolas, que deveriam estar dando conta de fazer a alimentação que deveria ser saudável, que deveria ser articulada por
nutricionistas e técnicos em nutrição da nossa rede, e a gente tem plena convicção de que não é essa a realidade, né? O início do ano letivo hoje, além do calor escaldante, que a gente está vendo o que significa a condição climática que a gente está vivendo e o ataque que este governo continua fazendo ao meio ambiente em Porto Alegre, né? A gente vê situações desde os parques, desde as praças, desde a situação do conjunto das ruas da cidade, que combina acúmulo de lixo com cada vez menos quantidade de arborização na cidade. Isto pensando no que vai acontecer a partir de agora, em 2025, com a nossa expectativa, com o nosso desejo de continuar sendo, no caso de alguns, heróis e heroínas, né? O professor Ângelo, quando a gente esteve lá na reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, ele me emocionou na sua fala, quando ele relembrou algumas questões que acontecem, algumas situações que acontecem na rede municipal e por atos heróicos de colegas. Nós estamos falando da professora Cecília, que hoje tem na Orquestra Vila Lobos uma referência internacional, né? Nós estamos falando da robótica, nós estamos falando da dança, né? Nós tínhamos no Loureiro uma grande referência para a comunidade de criação, de desenvolvimento de talentos artísticos. Nós temos em tantas outras escolas, apesar de todo esse desmonte, ainda alguns heróis e heroínas que continuam tentando construir um cotidiano educativo e de produção de seres humanos adultos, né, que têm inserção na sociedade, que entendam a sua inserção na sociedade, tenham vontade de ser atores, né, para alterar a sua situação de origem socioeconômica, né? Então, é nisso que nós continuamos acreditando com certeza, né? Nós sabemos que a escola pública da rede municipal é a escola que já teve, continua tendo e vai continuar, e vai precisar projetar para o futuro heróis e heroínas do cotidiano para conseguir manter a escola aberta, para conseguir manter a escola como uma referência da comunidade para a construção de cidadãos e cidadãs, né? E nós temos certeza que a capacidade que nós aqui, né, com essas ações de denúncia, ações de buscar juntos, coletivamente, né, a construção desse conhecimento, dessa compreensão dessa realidade, nós vamos sim, né, continuar nos orgulhando da rede municipal, nós vamos continuar nos orgulhando de quem são os nossos colegas municipais e municipais, né, tanto da educação quanto dos outros setores da prefeitura, que são e somos, né, os heróis do cotidiano para dar conta de continuar buscando o atendimento de qualidade da cidade de Porto Alegre. Nós não abrimos mão, né? Nós, colegas do DEMAI, que estamos lá dentro do buraco tentando resolver a situação da contratada que fez mal feita, nós da assistência social que estamos lá desesperados atrás de um encaminhamento do atendimento de um cidadão, de uma cidadã que está cada vez mais infelizmente voltando para a rua porque está abandonado pelo Estado. Nós, servidores da cultura, que somos muito poucos, né? E além de ser músicos da banda, também somos os que buscam a manutenção desses espaços culturais na cidade, a história do carnaval que está aí, né? Tantos outros que eu não vou conseguir citar aqui, que eu não vou ter tempo de citar aqui, mas que são para nós, né, que somos dirigentes sindicais, que somos dirigentes da Tempo, com certeza, né, nos orgulhamos de fazer parte dessa categoria, de fazer parte desse coletivo, porque a gente sabe que nós somos municipais, nós somos Porto Alegre, nós estamos aqui para resistir e buscar de volta, né, tudo que esses últimos governos, mas principalmente o Melo, tirou de direitos dos municipais e da cidade de Porto Alegre, cidadão da cidade de Porto Alegre, para poder desfrutar dela na sua plenitude, no quanto ela tem de capacidade de oferecer para quem mora aqui em Porto Alegre. Nós queremos que a Porto Alegre volte a ser feliz. Né? Nós queremos que a Porto Alegre volte a ter expectativa, né, de que esse lugar é um lugar bom de viver. Né? O censo está dizendo o quanto nós temos aí dessa nova geração de desejo de sair de Porto Alegre, porque não enxerga mais perspectiva de vida aqui. Nós queremos continuar aqui, porque nós queremos fazer essa cidade voltar a ser feliz.
Obrigado, Cindy, pelas considerações finais. E ela lembrou do censo. Censo, 76 mil pessoas foram embora de Porto Alegre. Então, para nós evitarmos que mais pessoas vão embora, passo para a professora Camila, para ela dizer para nós o que... Não, para ela dizer para nós... Para ela dizer para nós o que nós podemos continuar fazendo em Porto Alegre para evitar que as pessoas fujam da cidade, apesar do governo dela. Então, eu queria te agradecer, Jonas, eu queria deixar exatamente assim, um recado e um pedido, né, para ti e para todos os teus colegas vereadores lá da Câmara de Vereadores, né, independente do partido, né, mas que assim percam o tempo e o dinheiro da Câmara de Vereadores sem atacar a liberdade de cátedra, sem atacar a Constituição Federal, sem atacar a democracia, né? Que pegue e sim seja vigilante se o governo está atendendo a população, se ele está gastando os 25% da educação, se ele está sim colocando professor, monitor nas escolas através de concurso. Tem concurso, né? Temos que chamar os concursados estão lá aguardando para ser chamados, passaram no concurso. Então vamos chamar essas pessoas do concurso que está aí, está vigente, né? Tem que cobrar isso. A Câmara de Vereadores tem que perder o tempo e o dinheiro da Câmara fazendo isso a favor da população, a favor da democracia, pagando o piso do magistério. Sabe que a nossa base da carreira não recebe o piso, né? Está 30% abaixo do piso do magistério. Então, assim, vamos pagar o piso do magistério, vamos consertar a estrutura das escolas para as crianças pararem de passar calor lá dentro, para as crianças terem sim como usar a tela interativa que a Beth, né, trouxe para nós, que as crianças tenham sim como usar os computadores, que as crianças não tenham ventilador, né? Então, assim, vamos perder o nosso tempo e o nosso dinheiro fazendo com que a população faça, como a Cindy falou, tenha uma Porto Alegre mais feliz, uma Porto Alegre onde elas tenham condição de crescer, né, de ser cidadãos que vai ajudar a cidade só a se desenvolver mais ainda. Obrigado, Camila, pelas contribuições também aqui. Passar imediatamente para a Beth. Antes da Beth fechar, eu quero ler aqui uma cartilha que foi feita já anos atrás por uma seção sindical do ANDES, que é uma orientação jurídica. Então, eu quero passar aqui para vocês, nós vamos publicar nas redes, que é o passo a passo de como o professor se protege frente a essas possibilidades de opressão. Primeiro caso, em caso de ameaça física ou verbal direta ou por meio de comunicação impressa, eletrônicas, registre fotografando, filmando, gravando ou salvando documentos, se possível na presença de testemunhas. Segundo, a entrada de pessoas estranhas em sala de aula, ela somente pode ser autorizada pelo professor, sem autorização, porque ele é a autoridade da sala de aula. Ele está ungido pela lei, concursado, ele está ali e é responsável por aqueles alunos. Qualquer pessoa estranha vai gerar BO. Quem quiser entrar dentro da sala de aula, gera BO. Então, se tiver alguma pessoa, né, deslocada, querendo adentrar a escola, a sala de aula, vai sofrer BO. Isso é importante dizer. E nós estamos orientando isso, não sou eu, são advogados que já orientaram e servem para nós aqui no contexto municipal. Acaso ocorra o ingresso de pessoas não autorizadas em sala de aula, chame imediatamente a coordenação imediata da escola, coordenação, né, supervisão escolar, coordenação ou direção, informa oficialmente por escrito, registre em ata a direção da instituição, chama a TEPA, chama a SIMPA também para fazer os registros sindicais, é importante. Sobre a questão de celular, ninguém mais pode entrar com celular em sala de aula, filmar, nem dentro de escola, foi proibido por lei nacional. Então isso eu não vou ler porque isso já caiu, agora não pode. Quem estiver entrando com celular, está ilegal, está contra a lei, vai responder boletim de ocorrência, processo, enfim, porque não tem essa autorização. Denuncie sempre qualquer ameaça, inclusive para mídia, jornais, pode mandar para nós, nosso mandato, depois vou deixar o telefone aqui para vocês, pode mandar pelo direct do Instagram, a gente vai estar disponível para isso. A maioria das mídias impressas e eletrônicas dispõe também de mecanismos que permitem que se faça denúncias. Você sabe, entre ali nas páginas do Instagram, Facebook, dos jornais, das rádios, né, enfim, que eles vão estar querendo, com certeza, noticiar alguém que queira fazer cerceamento da liberdade. E sempre que a gente diz não haja sozinho, haja em grupo. Procure sempre uma assessoria jurídica, o SIMPA, a TEMPA estão disponíveis para isso, caso tenha
alguma tentativa de golpe nas escolas. E tem também o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, entre outras instituições que têm os canais próprios, né, para fazer petições, enfim. Acho que isso aqui está colocado em casos extremos, gente, de cerceamento de liberdade e agressão. Vocês podem também individualmente fazer boletim de ocorrência, é o que dizem os advogados aqui na delegacia online que tem da Polícia Civil, e vai registrar o local que aconteceu, o que aconteceu, o que mandaram vocês fazer que está fora da lei. Vocês estão salvaguardados pela Constituição. Basta o professor continuar cumprindo a Constituição que vai dar tudo certo, porque essa lei é inconstitucional. Não se esqueçam disso. E passo imediatamente para a Beth para fazer as considerações finais. Então, só relembrando que enquanto, né, o governo Melo gastava horrores de dinheiro em coisas assim inadequadas, não solicitadas pelas escolas, enquanto isso, pais, comunidades iam para o SBT, para a Record, porque as crianças estavam sem merenda. Então, assim, elas tinham eletrônicos, mas elas não tinham uma alimentação adequada, que é também direito delas. Então, assim, nós precisamos sim, o SIMPA, a TEMPA, os vereadores, né, da oposição precisam estar juntos para fazer esse combate. Nós precisamos que sim, cada colega que se sinta diminuído, assediado, agredido, venha e converse com a gente, nos procure, pode nos chamar no nosso WhatsApp, isso já acontece, né? Nós sabemos disso, mas entre em contato com os canais do SIMPA, da TEMPA, porque isso não é uma coisa que pode ser deixado passar, não, é uma coisa muito séria, isso adoece, nós estamos com uma categoria adoecida. Então, assim, especialmente a questão da saúde mental, por quê? Porque nós estamos com sobrecarga de trabalho, nós estamos com recursos humanos reduzidos, sempre a gente está cobrindo um colega, e antigamente, eu fui aluna da rede, nós tínhamos passeio, nós tínhamos atividades, hoje os passeios, qualquer outra atividade fora, né, da sala de aula, é feito por iniciativa dos colegas. Professores, direção, fazem vaquinha, fazem o que pode para que essas crianças e adolescentes tenham acesso a um passeio, a uma cultura, porque isso o governo não proporciona. E uma outra questão em relação a isso é o fechamento de bibliotecas, tanto bibliotecas públicas, né, municipais, quanto as bibliotecas das escolas. Essa camiseta aqui é do coletivo, é da Feira Literária da MF Santilé, ali na Lomba do Pinheiro. Eles têm um coletivo, Luísa Marques, de meninas que aprendem o que é cidadania, que aprendem a ser lideranças nas suas comunidades. Essas meninas são premiadas Rio, São Paulo, Colômbia, Madrid. Essas meninas estão voando o mundo com o esforço de colegas nossos. Não é? Biblioteca. E esse projeto foi criado dentro da biblioteca da escola. Então, assim, o quão importante é projetos que façam essas crianças e adolescentes ver um vislumbre de um futuro diferente, de uma melhoria para suas famílias, né? Porque a gente sabe que, em teoria, quanto mais a gente estuda, a gente consegue um lugar melhor na sociedade, e isso também reflete financeiramente. E é isso que a gente quer para cada criança que passa pela educação infantil, passa pelo ensino fundamental, pelo ensino médio que nós temos no magistério, nós temos no liberato. Então, assim, para a educação especial, que nós queremos sim uma sociedade inclusiva, diversa, antirracista, anti-homofóbica. Nós queremos que Porto Alegre seja um lugar para todos, que todos possam viver com dignidade, com água, luz, saúde, saneamento, casa. E tudo isso já aconteceu e a gente teve um retrocesso e a gente precisa que, como a Cindy disse, o Porto Alegre merece e precisa voltar a ser feliz. Obrigado, Beth, a Cindy e a Camila. E lembrando, gente, nada disso está acontecendo em vão. A gente conversou aqui durante esses 2 vídeos que estão aí disponíveis no Instagram. Depois a gente vai fazer recortes, vai espalhar por outras redes, vai para o nosso canal do YouTube, Mandato Jonas Reis, Facebook. É importante lembrar, as colegas colocaram,
as professoras, os trabalhadores da educação denunciaram o governo Mello, 4 pessoas foram presas. A secretária de educação, que se dizia doutora em educação, Sônia Rosa, foi para a cadeia, graças a que não existia um cala-boca nas escolas. 2 assessoras da SMED políticas foram presas, um mega empresário. Está tendo uma investigação sobre 140 milhões de reais correndo na justiça. O filho do prefeito foi afastado do cargo de vereador. Então não é uma coisa pequena que a educação livre, o que a liberdade de expressão causou na cidade. Não deixem que o medo tome conta. Continuem denunciando. Quem quiser denunciar de forma anônima, pode denunciar para nós, do Simpa para a Tempa. Nós não temos medo. Nós vamos continuar denunciando, porque nós estamos devidamente eleitos. A Cindy, a Beth foram eleitas para a direção do Simpa, a Camila para a direção da Tempa. Nós estamos com mandato na Câmara de Vereadores e a nossa missão é continuar denunciando e defendendo o erário público, o serviço público, os servidores. Isso é uma missão coletiva que se faz há muito tempo, outras pessoas faziam no lugar de nós anteriormente, nós estamos ocupando esse espaço agora, e para que os nossos alunos continuem ocupando esses espaços dentro da democracia, a gente tem que continuar falando, levando a voz da verdade e nunca se calando, porque quem está certo vai ser lembrado pela história e quem está errado vai para a lata de lixo, e a gente sabe que o governo Mello ele não está correto. E a gente continua tendo muita força coletiva. E é nessa força coletiva que vocês devem se debruçar e acreditar sempre que o bem vence o mal. Apesar de ter esses percalços, dessas leis, dessas lutas, nós estamos aqui hoje. Ainda estou aqui, ainda estamos aqui, como diz no filme, que a gente espera, né, Cindy, Camila e Beth, que nos representa muito, que ganhe o Oscar por nós e represente também essa voz da educação que não se cala e que luta por justiça, luta por igualdade, luta por democracia. Então, não a mordaça nas escolas, não a essa lei, não à opressão, não ao autoritarismo, e sim à educação pública, sim aos municipários, às municipárias, às professoras, monitoras, trabalhadoras da educação, a escola que nós queremos que continue sendo da diversidade, da democracia plural, laica e de qualidade social, que é isso que vocês expressaram aqui para nós hoje. É isso que o governo deveria estar perseguindo e não tentando perseguir liberdades.